Muitos dos meus pacientes entram no meu consultório com um sorriso orgulhoso e dizem-me: doutor, não se preocupe comigo, eu faço a minha caminhada todos os dias à beira-mar e eu compreendo esse orgulho. Caminhar é ótimo, limpa a mente e ajuda o coração. Mas como médico que acompanha centenas de idosos aqui em Portugal, tenho de lhe contar uma verdade dura. Uma verdade que a maioria não quer ouvir. Depois dos 60 e especialmente após os 75 anos, a caminhada sozinha não é suficiente para o manter independente. Pode parecer chocante, mas caminhar não impede que os seus músculos encolham. Caminhar não fortalece os ossos o suficiente para evitar uma fratura se cair nas pedras da calçada portuguesa. Na verdade, confiar apenas na caminhada pode ser um erro silencioso que lhe dá uma falsa sensação de segurança, enquanto o seu corpo perde lentamente a capacidade de reagir a um desequilíbrio súbito. O que acontece é que o envelhecimento ataca primeiro as fibras musculares que a caminhada simplesmente não usa. É por isso que vejo pessoas que caminham quilómetros, mas não conseguem levantar-se de uma cadeira baixa sem usar as mãos. Mas não se preocupe, a solução não é passar horas num ginásio a levantar pesos pesados. Hoje vou partilhar consigo o protocolo exato que recomendo aos meus pacientes. Vamos falar de 5 exercícios simples, baseados na ciência, que pode fazer em casa e que acordam os músculos que a caminhada ignora. Se quer proteger a sua autonomia e evitar quedas nos próximos 10 ou 20 anos, este vídeo é o mais importante que verá hoje. Vamos começar por entender por que razão as suas pernas podem estar a ficar fracas, mesmo que caminhe todos os dias. Talvez você esteja a pensar: mas doutor, eu sinto as minhas pernas cansadas depois da caminhada, isso não significa que estou a ganhar músculo? A resposta curta é não. E a explicação científica para isto é o que distingue um idoso frágil de um idoso robusto. Deixe-me contar-lhe sobre um paciente meu. Vamos chamar-lhe Sr. António. O António era o orgulho do bairro, caminhava 5 km todos os dias sem falhar. Mas um dia, ao tropeçar num pequeno desnível no passeio, ele caiu e fraturou a bacia. Ele perguntou-me no hospital: como é possível? Eu ando tanto? O problema é que o corpo humano tem 2 tipos principais de fibras musculares. A caminhada utiliza apenas as fibras de contração lenta, que são ótimas para a resistência, para o coração e para não se cansar. No entanto, quando você tropeça, o seu corpo precisa de uma reação explosiva e instantânea para evitar a queda. Quem faz esse trabalho são as fibras de contração rápida. Infelizmente, é exatamente este tipo de fibra que começamos a perder drasticamente após os 60 anos se não fizermos exercícios de força ou potência. A caminhada, por ser um movimento rítmico e de baixa intensidade, simplesmente não ativa estas fibras de emergência. Basicamente, você está a treinar o seu corpo para durar muito tempo, mas não para reagir a uma emergência. Portanto, o erro não é caminhar. O erro é achar que a caminhada é o único medicamento de que precisa. Para viver com segurança em Portugal, com as nossas calçadas irregulares e escadarias, precisamos de acordar essas fibras rápidas que estão adormecidas. Você também tem o hábito de fazer apenas caminhadas longas e evitar outros exercícios? Conte-me nos comentários se esta é a sua única atividade física atualmente. Agora, o primeiro passo para corrigir isto começa, ironicamente, por mudar a forma como você coloca os pés no chão. Vamos descobrir como um simples ajuste no caminhar pode reativar o seu cérebro. Você já reparou que, quando caminha na calçada portuguesa, tende a olhar fixamente para o chão? Isso não é apenas cautela, é um sinal de que o seu cérebro está a perder a ligação com os seus pés, e é aqui que entra o primeiro exercício essencial. Na medicina, chamamos a isto propriocepção. É a capacidade do seu cérebro saber exatamente onde os seus pés estão sem precisar de olhar para eles. Infelizmente, estudos mostram que a precisão deste GPS interno diminui cerca de 25% entre os 65 e os 80 anos. Se você caminha apenas em pisos planos e regulares, como num centro comercial ou no Alcatrão, este sistema adormece. E no dia em que pisa uma pedra solta na calçada, o seu corpo não sabe como reagir a tempo. Para reverter isto, o exercício que recomendo chama-se caminhada em linha, ou, como dizem os ingleses, heel to toe. Imagine que está a caminhar sobre uma corda bamba. Encoste-se a uma parede ou a um balcão da cozinha para segurança. Isto é fundamental. Depois coloque um pé diretamente à frente do outro, de modo que o calcanhar do pé da frente toque nos dedos do pé de trás. Ao fazer isto, você reduz a sua base de apoio. O seu cérebro entra em modo de alerta máximo e é forçado a recalibrar o equilíbrio a cada passo.
É muito mais difícil do que parece, mas é exatamente essa dificuldade que treina o sistema nervoso para evitar quedas reais. Tente dar 20 passos assim todos os dias. Você já sentiu alguma vez que os seus pés pareciam pesados ou desobedientes ao caminhar em piso irregular? Mas atenção, ter equilíbrio é vital, mas de nada serve se as suas pernas não tiverem força para o segurar de pé. E o próximo exercício foca-se no movimento que define a sua independência dentro de casa. Há um movimento que você faz dezenas de vezes por dia, mas que, se fizer mal, é o sinal mais claro de que a sua longevidade está em risco. Estou a falar da simples ação de se levantar de uma cadeira ou do sofá. O maior medo que os meus pacientes partilham comigo não é a morte, é a perda da autonomia. É o medo de precisar de ajuda para ir à casa de banho. E a ciência diz-nos que a capacidade de se levantar sem usar as mãos é um dos indicadores mais fortes de quanto tempo você ainda vai viver com saúde. O problema é que, após os 75 anos, sofremos de algo chamado sarcopenia, a perda acelerada de massa muscular. Os quadríceps, os grandes músculos da frente da coxa, são o motor que nos levanta. A caminhada não fortalece estes músculos o suficiente para vencer a gravidade. Por isso, o exercício essencial aqui é o agachamento na cadeira. Não precisa de pesos. Sente-se numa cadeira robusta, uma que não escorregue. Cruze os braços sobre o peito, incline o tronco ligeiramente à frente e empurre o chão com os calcanhares para se levantar. Mas atenção, o segredo médico está na descida. Não se deixe cair no assento. Desça lentamente, contando até 3. É nesta fase de resistir à gravidade que os músculos ganham mais força e protegem os seus joelhos. Faça este teste agora com segurança. Consegue levantar-se e sentar-se sem apoiar as mãos nos braços da cadeira? Se sentiu dificuldade, este deve ser a sua prioridade número 1. Ter coxas fortes é fundamental, mas a maioria das fraturas em Portugal acontece porque as pessoas caem para o lado, não para a frente. E é por isso que o próximo exercício foca numa região que a caminhada esquece completamente. Sabe para que lado é que a maioria dos idosos cai? Não é para a frente. Estatisticamente, as quedas mais perigosas acontecem para o lado. E a má notícia é que a sua caminhada diária, por mais longa que seja, não faz absolutamente nada para o preparar para esse movimento lateral. O culpado aqui é muitas vezes um músculo pequeno, mas poderoso, chamado glúteo médio, situado na parte lateral da sua bacia. Ele é o principal estabilizador que impede que a sua bacia dance quando você está num pé só. Quando este músculo fica fraco e fica muito fraco após os 75 anos, o seu quadril torna-se instável. Se alguém chocar consigo no supermercado ou se o autocarro travar bruscamente, o seu corpo não tem força lateral para se segurar. Estudos mostram que a mobilidade da anca diminui cerca de 20% nesta faixa etária. Para combater isto, precisamos de sair da linha reta. O exercício chama-se círculos com a anca. Em pé, segure-se levemente a de uma parede. Levante um joelho em direção ao peito, abra-o para o lado como se fosse passar por cima de um obstáculo invisível e leve-o para trás antes de pousar. Imagine que está a desenhar um círculo grande com o joelho. Este movimento oleia a articulação da anca e acorda os estabilizadores laterais. Não faça isto à pressa. O objetivo é controlo, não velocidade. 5 círculos para cada lado todas as manhãs podem ser a diferença entre recuperar o equilíbrio ou sofrer uma fratura do colo do fémur. Sente que as suas ancas estão ferrugentas ou presas quando tenta fazer este movimento lateral? Agora, vamos abordar um exercício que é incrivelmente eficaz para ganhar força, mas que vem com um aviso vermelho para quem sofre de tensão alta. É vital que preste atenção ao que vou explicar a seguir. Como ganhamos força se temos artrite ou dores nas articulações que nos impedem de levantar pesos? A resposta está na isometria, a arte de usar os músculos sem mover as articulações. O exercício aqui é o empurrar a parede. É simples. Coloque as mãos na parede à altura dos ombros e empurre com toda a força, como se quisesse mover a parede de lugar durante 10 a 15 segundos. Isto ativa toda a cadeia muscular do tronco, ombros e peito. Por que é que isto importa? Porque se você cair, são estes músculos que vão amortecer o impacto ou permitir que se agarre a um corrimão para não ir ao chão. Mas aqui entra o meu alerta médico crítico. Quando fazemos força contra um objeto imóvel, o instinto natural é prender a respiração. Em medicina, chamamos a isto manobra de Valsalva. Para um jovem, não há problema.
Mas para alguém com mais de 60 anos, prender a respiração enquanto faz força pode fazer a tensão arterial disparar para níveis perigosos num segundo. Isso é um risco desnecessário para o seu coração e cérebro. A regra de ouro é: nunca prenda o ar. Enquanto empurra a parede, você deve contar em voz alta. 1, 2, 3. Falar obriga-o a respirar. Se não estiver a falar, para o exercício imediatamente. Este exercício constrói uma cintura de força que protege a sua coluna e melhora a postura, algo que a caminhada não faz. Sente frequentemente dores nos ombros ou falta de força nos braços para carregar as compras? Agora que já fortalecemos o tronco, as ancas e as coxas, falta a peça final. O exercício número 1, o verdadeiro rei da prevenção de quedas, que curiosamente deve ser feito na casa de banho. Chegamos agora ao exercício número 1, aquele que considero o seguro de vida contra quedas. Estudos recentes indicam que a incapacidade de se equilibrar numa perna só por 10 segundos está ligada a um maior risco de mortalidade. Pense comigo. A caminhada é, essencialmente, uma série de apoios numa perna só. A cada passo, você fica momentaneamente apoiado num único pé, enquanto o outro avança. Se esse apoio for instável, basta um pequeno empurrão ou um piso molhado para o derrubar. Um estudo alemão descobriu que treinar o apoio unipodal reduziu o risco de quedas em 43% em adultos acima dos 75 anos. Nenhum medicamento na farmácia consegue este resultado. O exercício obriga o seu sistema nervoso, os tornozelos e a anca a trabalharem em sintonia fina para manter o centro de gravidade, mas não tente fazer isto no meio da sala. A minha recomendação médica é criar um ritual de segurança. Faça este exercício enquanto lava os dentes. De manhã e à noite, você já está em frente ao lavatório, que serve de apoio se precisar. Levante um pé apenas alguns centímetros do chão e tente manter-se equilibrado na outra perna enquanto escova. O objetivo é chegar aos 30 segundos em cada perna. Mas atenção, muitos tentam fechar os olhos para tornar o exercício mais difícil. Não faça isso por agora. É um risco desnecessário. Mantenha os olhos abertos e foque-se na estabilidade. Você consegue ficar 10 segundos numa perna sem se segurar? Seja honesto. No entanto, há uma peça final neste puzzle. Você pode fazer todos estes 5 exercícios religiosamente, mas se cometer o erro nutricional que vou revelar a seguir, os seus músculos continuarão a enfraquecer. Muitos dos meus pacientes dizem-me: doutor, eu faço os exercícios, mas continuo a sentir as pernas fracas. Quando pergunto o que comeram ao pequeno almoço, a resposta é quase sempre a mesma: uma torrada e um galão. E ao jantar, apenas uma sopinha para não pesar. Tenho de ser honesto consigo. Esta dieta é uma receita perfeita para a sarcopenia. O seu corpo é como uma casa em constante renovação. Os exercícios que ensinei são os pedreiros que vão trabalhar, mas a proteína é o tijolo. Se os pedreiros forem para a obra e não houver tijolos, a casa não se constrói. A ciência mostra que após os 60 anos, o nosso corpo torna-se resistente à construção muscular. Precisamos de mais proteína do que um jovem apenas para manter o que temos. Uma torrada com manteiga tem quase zero proteína. A boa notícia é que a dieta portuguesa é rica em soluções baratas e deliciosas. Não precisa de suplementos caros. Experimente adicionar um ovo cozido ao seu pequeno almoço. Ao almoço, abuse das nossas sardinhas, ricas em cálcio e ômega 3, ou do grão de bico e feijão. E ao jantar, se gosta de sopa, adicione um pouco de frango desfiado ou queijo fresco. Outro segredo é o magnésio. Se sofre daquelas queimbras dolorosas nas pernas durante a noite, pode ser falta deste mineral. Um punhado de amêndoas ou uma banana por dia pode fazer milagres para relaxar a musculatura após os exercícios. Qual é a sua fonte de proteína favorita? Costuma comer ovos ou peixe regularmente? Agora que temos os exercícios e o combustível certos, como encaixar tudo isto no seu dia-a-dia sem complicar? Preparei um plano de ação final, simples e prático para levar consigo. Não precisa de transformar a sua sala num ginásio, nem de comprar equipamentos caros. A minha receita médica para si hoje é transformar a sua casa numa clínica de reabilitação pessoal, usando apenas 15 minutos do seu dia. Vamos recapitular o nosso plano de batalha. A caminhada continua a ser excelente para o seu coração e para a sua mente. Por favor, não pare de caminhar, mas a partir de hoje, comprometa-se a adicionar estes 5 ingredientes vitais. No corredor, faça a caminhada em linha para afinar o seu equilíbrio. Na sala, use o sofá para os agachamentos, fortalecendo as coxas que o levantam. Na cozinha, faça os círculos com a anca enquanto espera que o café fique pronto para ganhar estabilidade lateral. Em qualquer parede, pratique o empurrar à parede, lembrando-se sempre de contar em voz alta para proteger o coração.
Na casa de banho, o nosso rei, o apoio numa perna só, religiosamente todas as vezes que lavar os dentes, e não se esqueça de alimentar esse esforço com proteína de qualidade e magnésio. O corpo humano é uma máquina de adaptação incrível. Não importa se tem 60, 75 ou 85 anos. Se der o estímulo certo, os seus músculos vão responder. Vi pacientes meus recuperarem a confiança para viajar e brincar com os netos apenas por serem consistentes com estes pequenos movimentos. Se este vídeo lhe trouxe clareza e esperança, peço-lhe um favor. Partilhe-o com aquele amigo ou familiar que acha que só caminhar chega. Vamos criar uma comunidade de idosos fortes e independentes aqui em Portugal. Inscreva-se no canal para mais conselhos médicos diretos e sem rodeios. Cuide de si, porque a sua independência é o seu bem mais precioso. Até ao próximo vídeo.